mais uma vez, o que me traz essa tribuna, e quero deixar aqui um recado muito objetivo, porque a deputada que me antecedeu nessa tribuna usou um linguajar que eu não gosto muito, porque respeito a liturgia desse parlamento. Então, senhora deputada, papo reto, como disse Vossa Excelência, eu vou dar para Vossa Excelência agora. O partido de vocês destruiu o Brasil e tem destruído o Rio de Janeiro. As mesmas pautas malignas de sempre, que mais uma vez voltam à tona numa audiência nessa casa, numa sessão plenária nessa casa. Vossas Excelências transformando todos os assuntos, os mais comuns, os de maiores interesses para o Estado do Rio de Janeiro, Vossas Excelências transformam em lacração, em discurso político, em mimimi. E hoje não foi diferente. Transformaram uma discussão sobre o funk, que é patrimônio cultural do Rio de Janeiro, ninguém duvida disso. Transformaram numa discussão em mimimi, lacração e por aí vai. Mas nós não permitiremos. Quero dizer aqui que protocolei nessa casa um projeto de lei que requer certa dose de coragem para apresentá-lo. Pode parecer numa primeira análise impopular, mas nós precisamos efetivamente acabar com essa política de cotas em razão da cor da pele. Eu não tenho dúvida nenhuma que o acesso à universidade, ao ensino de qualidade no primário, no segundo grau, nas universidades, no ensino técnico, ele deve ser livre, aberto, franco, direto, sobretudo aqueles mais humildes. No entanto, a autodeclaração no sistema de cotas é uma covardia com esses mais humildes, porque o que há hoje são pessoas que, burlando as regras, transgredindo, como essa turma do PSOL adora fazer o tempo inteiro, se autodeclara uma cor que não é a sua. Eu quero que fique muito claro que no PL que eu apresentei, estão mantidos ali alguns critérios de cota de caráter social. Nós precisamos resgatar o valor da universidade pública no Brasil e no Rio de Janeiro. Nós estamos observando uma universidade que se tornou gradativamente palanque eleitoral, que se tornou um local de lascívia, de consumo de drogas, de sexualização, e nós não podemos permitir. As universidades no Rio de Janeiro sempre foram um celeiro de excelentes profissionais de formação cultural, de conhecimento científico, de pesquisa, e hoje nós observamos somente degradação, balbúrdia, como bem falou o nosso ministro da Educação. Então, senhor presidente, é por isso que um pacote de medidas de austeridade partirão do meu mandato para corrigir este mal e devolver às universidades, restaurando a ordem e o ensino de qualidade. Além disso, senhor presidente, não posso deixar de enfrentar aqui um tema, já falei numa oportunidade anterior, na sessão de ontem, mas mais uma vez falo nessa tribuna, senhor presidente. Uma deputada do PSOL, se valendo da presidência de uma comissão importante nessa casa, ludibriou, enganou, agiu de má fé, apresentando uma denúncia de caráter internacional gravíssima contra o governador do estado, e aqui abrindo um parêntese para fazer um juízo de valor e uma defesa de mérito. Essa casa está de braços dados com Vossa Excelência, senhor governador Wilson Witzel. Parabéns à sua coragem em valorizar os nossos bravos policiais e enfrentar a criminalidade como tem que ser. É impressionante a má fé dessa turma de repreender, ousar repreender o governador do estado por estar enfrentando o marginal.
marginal terrorista armado de fuzil, que tem que ser, sim, abatido. Lembro que na ação que resultou nessa denúncia infame, não houve uma vítima sequer, Coronel Salema, deputado Coronel Salema, nenhuma vítima. Quero deixar bem claro que essa casa está de braços dados com o governador Wilson Witzel e refutamos, daí a razão da minha moção de repúdio a essa denúncia que ludibriou os organismos internacionais. O parlamento fluminense não aceitou esta denúncia. Nós refutamos, por isso, a nossa moção de repúdio assinada não só por mim, mas pela maioria dos deputados de bem dessa casa. Por último, quero mais uma vez parabenizar e aplaudir o nosso presidente da República, Jair Bolsonaro. Primeiro, pela atitude de coragem de cumprir exatamente os seus compromissos de campanha e ontem assinando um decreto que flexibilizou a posse das armas no Brasil. Eu sou favorável sempre à legítima defesa. Obrigado, deputado Marcelo do Seu Dia. Eu sou um defensor das liberdades individuais e da legítima defesa. Então, quero aplaudir de pé nosso presidente da República, que ontem assinou um decreto flexibilizando as regras de posse e porte de armas de fogo no Brasil, como um instrumento de legítima defesa do cidadão de bem. Quero parabenizar de pé e aplaudir o nosso presidente da República, o governador Wilson Witzel, o meu líder político e hoje senador da República, Flávio Bolsonaro, o secretário de Estado de Governo, Gutenberg Fonseca, que num gesto de coragem, de coerência e cumprindo mais uma vez um compromisso, trouxeram de volta para o Rio de Janeiro a etapa da Fórmula 1. Todos sabem, senhor presidente, do amor do brasileiro pelo automobilismo, com os nossos astros, o mais memorável deles, Ayrton Senna, que tantas alegrias deram para o Brasil, que tantas alegrias deram para o Rio de Janeiro, no nosso célebre autódromo de Jacarepaguá, e que vimos perder por conta dessa crise, dessa decadência que o Rio de Janeiro viveu nas últimas décadas. No entanto, o espetáculo que foi ali para São Paulo, volta para o Rio de Janeiro, e quero deixar claro que o espetáculo sai de São Paulo por questões que vão muito além do que possamos prever. Há delações da empresa JBS no sentido de que favoreceu a campanha do candidato à presidência da República, José Serra, do PSDB, fingindo fazer um negócio numa questão operacional do autódromo, do camarote ou de algo relacionado à publicidade, tramaram um suposto negócio e o verdadeiro intuito era absolutamente escuso, ilegítimo, imoral, ilegal e criminoso, que era transferir recursos para a campanha de José Serra. Isso, por óbvio, tornou a confiança, jogou na lama a confiança dos investidores internacionais e dos patrocinadores. Além disso, além desse negócio simulado, escuso, corrupto e criminoso, do partido do governador de São Paulo, tem outras questões. A relação promíscua de como se dava a organização do evento em São Paulo com a organização internacional do evento, mais uma vez tornando o ambiente hostil para o investimento internacional, fazendo com que o Brasil ficasse desacreditado para o ambiente de investimento internacional. Além disso, a etapa é a única que não paga hosting fee para os organizadores. Além disso, senhor presidente, uma indústria milionária e lucrativa como essa, para concluir, senhor presidente, ela, para que ocorra, ela necessita de investimento do setor público, que é um absurdo. Então, mais uma vez, destaco aqui a coragem, a transparência e, sobretudo, a coerência
do nosso presidente da República, Jair Bolsonaro, que cumprindo os seus compromissos de campanha, que cumprindo e sendo absolutamente fiel ao seu viés ideológico e à sua linha de pensamento, traz, ao lado do governador Wilson Witzel, a etapa da Fórmula 1 para o estado do Rio de Janeiro. Muito obrigado, senhor presidente. O Rio de Janeiro agradece. A região de Deodoro, do início da Baixada Fluminense, a vizinhança de hoje da região que é a região mais afetada pela criminalidade, sem dúvida nenhuma, vai desenvolver e vai gerar consequências também muito positivas para a Baixada Fluminense, do nosso presidente Giovanni Ratinho, do nosso deputado Léo Vieira, do meu amigo Leandro Hungria, de Nilópolis, um expoente liderança política do município de Nilópolis, que faz jus ao nome da sua família, ao seu avô, vereador naquela casa, ao seu pai, Jorginei Hungria, vereador naquela casa, e que muito tem a contribuir também, assim como vossas excelências, para a Baixada Fluminense e para Nilópolis, que está enfrentando com coragem uma batalha em relação à Supervia. Por conta disso, eu tenho certeza, Luciano e Santiago, que esse gesto do presidente Jair Bolsonaro muito vai desenvolver a economia do nosso Rio de Janeiro, trazer desenvolvimento econômico, trazer emprego e, sobretudo, enfrentar a criminalidade num ambiente absolutamente degradado. Parabéns, presidente Jair Bolsonaro, Vossa Excelência, que me perdoe esses falsos institutos de pesquisa, deputado Giovanni Ratinho, que quando fui candidato a vice-prefeito com Flávio Bolsonaro, nos davam, deputado Léo Vieira, na véspera da eleição, 5% de intenções de voto. E nós tivemos 15% de intenções de voto no domingo. Institutos mentirosos e covardes e que ousam dizer que a popularidade do nosso presidente está caindo, quando na verdade ele está sendo absolutamente fiel e coerente com aqueles que o levaram à presidência da República desse país. Senhor presidente, toda a nossa honra e a nossa gratidão pela condução coerente como vem fazendo, e um exemplo foi ontem. Nós vamos mudar o Brasil, nós vamos mudar o Rio de Janeiro, com Jair Bolsonaro, com Wilson Witzel e com a ação desse parlamento que tem demonstrado o resgate, a autoconfiança e, sem dúvida nenhuma, está contribuindo para que o cidadão fluminense confie que o parlamento está de braços dados com o desenvolvimento econômico do nosso estado. Muito obrigado, senhor presidente.